Olá, meus amigos e minhas amigas, chegamos a mais um encontro. Estamos na nossa aula número 5 do projeto 2026, o técnico em mineração. E nessa aula, nós vamos tratar sobre a tectônica, relevo e recursos minerais. E começando, nós temos o relevo, é a assinatura visível da energia interna da Terra, e o minério é a sua concentração silenciosa. Então, ao observar uma paisagem, uma serra, um vale, um planalto, é comum pensar que aquilo sempre esteve ali, mas a geologia nos ensina algo diferente. Relevo é consequência, não é causa. Cada montanha existe porque forças internas as empurraram para cima. Cada planície existe porque o tempo a desgastou. Cada depósito mineral existe porque processos geológicos específicos coincidiram no espaço e no tempo. Nada é casual, tudo é resultado. E o relevo como produto da tectônica? Segundo o SGS e a GSA, o relevo terrestre é moldado por dois grandes conjuntos endógenos, que são os internos, tectonismo e magmatismo, e os exógenos, que são externos, que são intemperismo, erosão e sedimentação. Então, a regra estrutural é: onde a tectônica atua com força, o relevo responde. E os principais tipos de relevo tectônico? Nós temos as cordilheiras, tá, associadas à convergência de placas Andes e Himalaia, alta energia tectônica e um relevo jovem. Temos os planaltos antigos, associados a crátons estáveis. Um exemplo disso é o Planalto Brasileiro, relevo rebaixado pelo tempo. Temos as bacias sedimentares associadas à subsidência tectônica, exemplo, a bacia do Paraná, a bacia amazônica, ou seja, o relevo conta a história do esforço tectônico e do tempo de exposição. E onde o minério gosta de ficar nessa brincadeira toda aí? Então, aqui nós estamos num ponto crítico para você, profissional de mineração, técnico, engenheiro e estudante. Os recursos minerais não se distribuem de forma homogênea. Eles se concentram onde a estrutura permite, e as principais estruturas controladoras são falhas, fraturas, zonas de cisalhamento, dobramentos e contatos litológicos. E por que isso? Porque essas estruturas elas facilitam a circulação dos fluidos, criam espaços, concentram energia, controlam o fluxo de magma e soluções hidrotermais. O minério segue o caminho mais fácil, e o caminho fácil é uma estrutura geológica. Os ambientes tectônicos e os tipos de depósito, nós vamos ver agora e vamos começar o que? Conectar tectônica com depósito mineral. São ambientes convergentes, características, nós falamos já, magmatismo intenso, metamorfismo, estruturas profundas, depósitos tipo cobre e pórfiro, ouro, orogênio e molibdênio. Um exemplo clássico disso aí está no cinturão andino. E todos nós sabemos que o Chile tem uma das maiores minas de cobre do mundo. E os ambientes divergentes, quais são as características deles? São rifts, magmas, basaltos, sistema hidrotermais submarino, depósitos típicos sulfeto maciço, cobre, zinco, chumbo, ambientes interplaca, que são os crátons. Nós temos as características dele: estabilidade tectônica, longo tempo de exposição, intemperismo profundo. E quais são os depósitos típicos disso aí? O ferro bandado ou bife, níquel laterítico, bauxita, ouro secundário. Presta bem atenção no que eu vou falar com vocês. Muita atenção agora. O Brasil é um laboratório natural desse tipo de ambiente. E nós estamos correndo atrás. Do relevo ao minério, o caminho da concentração. O minério raramente nasce rico. Ele se torna rico. E por que ele se torna rico? Vários processos. Um deles é o intemperismo químico, a lixiviação, a concentração residual, transporte e deposição. E isso explica o quê? O enriquecimento supergênico, os depósitos secundários
e os pláceres aluviais. Tempo mais água, mais estrutura é igual ao quê? Concentração mineral. Um erro clássico é separar geologia física de economia. É um erro comum na formação do técnico, é tratar a geologia física, tectônica e recursos minerais como disciplinas isoladas. Isso não pode estar separado, tem que estar junto ali. Ó. Na prática, isso não existe. A geologia econômica é a aplicação direta da geologia física. Quem entende o processo encontra melhor, planeja melhor e erra menos. Qual que é a conexão disso tudo aí com você, técnico em mineração, engenheiro de minas, estudante? Né? O técnico, o profissional da mineração, ele lê o relevo como um texto, interpreta as estruturas como pistas, entende o depósito como consequência. Ele não procura minério ao acaso, ele segue a lógica da Terra. E o relevo nos ensina que nada cresce sem esforço e nada permanece sem desgaste. As montanhas que hoje parecem indestrutíveis estão, neste exato momento, sendo reduzidas de grão em grão. Os vales tranquilos que hoje parecem passivos são resultado de forças gigantescas do passado. O minério, por sua vez, é a memória concentrada desses processos. Ele existe porque a Terra trabalhou por milhões de anos em silêncio e sem atalhos. O técnico que compreende essa relação, ele deixa de ver a mineração como extração simples, ele passa a entendê-la como intervenção em um sistema antigo, complexo e coerente. E ao fazer isso, aprende uma verdade essencial: explorar sem compreender é desperdício. Compreender antes de explorar é inteligência. Então, na próxima aula, nós vamos avançar para as rochas ígneas, sedimentares e metamórficas, entendendo como cada uma carrega em sua estrutura a história dos processos que as criaram. E aqui eu peço a você, se chegou até aqui, deixe o seu gostei. Eu não gostei, curta, comente, compartilhe. Se quiser deixar um cafezinho para o professor, será muito bem-vindo. Até o nosso próximo encontro.